Tudo certo? Posso começar? Posso começar? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Meu nome é Renier Freitas. Vou dar palestra agora sobre o HI, que é um projeto que foi aprovado ano passado numa certificação que eu fiz na Universidade da Alemanha, da Stebas, em parceria com o MEC, através do programa Educa Mais. Primeiramente, né, eu faço parte de uma comunidade que se chama Edu Inovan, Educadores Inovadores da Amazônia. Hoje é Educação Inovadora da Amazônia. A gente tem um palco aqui próximo, exclusivo de palestras, workshop, oficinas na área de educação inovadora. Então convido a todos que quiserem ver a programação no palco Comunidade do Inovan, 12, 13 e 14. Eu sou o líder da comunidade, tá? E essas são as pessoas todas as pessoas que estão palestrando na Campus Party pelo Edu Inovan. Bom, o projeto ITI, ele é um projeto de certificação profissional de inovação em parceria com a Stibas da Alemanha, em parceria com o Educa Mais, o programa do Ministério da Educação, MEC. Eu vou me apresentar de maneira breve, né? Foi que eu vi maneira mais criativa de me apresentar. Em vez de colocar um monte de texto, currículo e tudo mais, eu fiz um mapa mental, mas eu atuo em várias frentes de trabalho, desde a parte profissional. Há 18 anos eu trabalho na educação, trabalhei em São Paulo, trabalho hoje no Amazonas. Boa parte desses 18 anos, 12 anos eu trabalho no setor público. Sou empresário também, tenho uma empresa de consultoria na área de educação. Como empreendedor social, tenho um projeto social que é o Edu Inovan. E também na área de startups eu desenvolvo trabalhos já há um bom tempo como mentor, como palestrante. Como eu disse, esse projeto que eu estou apresentando aqui, ele foi um projeto aprovado. Eu tirei uma certificação internacional de inovação e palestrei ano passado em Brasília, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a mesma palestra que vocês vão ver aqui. E aí onde eu quero trazer? Eu quero trazer a problemática do Amazonas, tá? Inclusive a gente está com um problema de estiagem aqui, vocês sabem. Então é um momento de reflexão na Amazônia e esse projeto tem tudo a ver. Essa foto aqui, ela representa o Amazonas. O Amazonas não é shopping, o Amazonas não é ruas grandes, avenidas, viaduto. Isso é Manaus. Interior do estado do Amazonas, Ribeirinha, é essa a realidade que vocês estão vendo. Vou passar um documentário agora do Globo que mostra um pouco melhor dessa realidade. A energia nossa ela é bem precária aqui, nós não temos energia, a não ser os horários da noite, do grupo gerador que dá para a comunidade. Os dias não dá para terminar o mês, passa semana no escuro. Não tem remédio porque ele tem que ir na capacidade muito longe. Gastando a enfermeira que ficasse aí 24 horas.
Bom, vocês puderam ver um pouquinho nesse documentário do Globo, que recebeu vários prêmios, o que é a realidade amazônica. Como eu disse, é bem diferente do que a gente imagina na metrópole, tá? E aí a pergunta que eu coloco para vocês é: qual é a solução que vocês têm para essa realidade? Eu pensei numa solução. É claro que eu não vou resolver o problema do mundo e ninguém vai resolver o problema de todos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí só uma questão de quem não é do Amazonas, para entender. O Amazonas é o maior estado do Brasil. É um estado continental, tá? Ele tem 62 municípios, mas há aproximadamente, segundo o IBGE, mais de 5.000 comunidades como essa que passou no documentário. E aí, como vocês viram, eu vou destacar alguns desafios. Primeiro desafio. A pergunta que eu quero fazer, a ideia é: como levar a educação inovadora em regiões remotas, de difícil acesso ou baixa, sem conectividade? Se aqui a gente já tem problema de internet, imagina lá na ponta. Aí, 3 problemas graves. E falta de infraestrutura, a logística é é um desafio muito grande na logística no Amazonas, principalmente na cheia e na seca. E é claro, a cultura da inovação não há, porque é difícil chegar à inovação lá. Mas eu vou apresentar aqui um projeto que eu desenvolvi na Secretaria de Educação, que foi possível a gente implementar isso com parceria com o Google. Eu sou muito curiosa, eu pergunto tudo. Meu nome é Rayandra, tenho 12 anos, eu moro na Vila São Pedro, mais conhecida como Timbó. Ele é uma vila bem pequena, mas também todo mundo é unido. Eu quero seguir o espaço do meu pai. Ele cuida das pessoas que são doentes. Eu gosto de vir aqui pra escola porque eu aprendo mais e quero ser médica. Nossos alunos andam mais de meia hora para pegar a canoa ou o motor. A casa deles moram é simples, de madeira, mas as pessoas querem mesmo o melhor para seus filhos, né? E os mais interessados em aprender. Eu acho que eles são os guerreiros. No ano passado, a gente recebeu esse Chromebook, né? Mas foi muito bom para o nosso aprendizado. Quando foi introduzido o computador para eles, ficaram muito entusiasmadas. Vocês sabem quem foi a primeira médica mulher do Brasil? É interessante que a gente pode mexer no tradutor, ver quem foi que inventou a primeira vacina, o primeiro avião, a primeira bicicleta. O Amazônia Conectada vai trazer melhoria na formação do cidadão. As comunidades elas vão ficar mais informadas e atualizadas. Quando eu virar uma médica, eu vou voltar pro Timbó e vou ajudar todo mundo. Porque eu acho que é muito bonito cuidar das pessoas. Bom, esse documentário também foi feito pelo Google for Education, tem mais de 2 milhões de acessos. Foi um projeto que eu fui coordenador na Secretaria de Educação do Amazonas, se chama Amazonas Mais Conectado. Hoje ele é conhecido mais como Conectar. Mas a gente não conseguiu expandir para todas as comunidades, foi um piloto, mas deu certo. E aí qual é a ideia? Agora vem a ideia, né? Eu falei o problema, mas o que eu quero apresentar? Para quem não conhece a realidade amazônica, os barcos escolares pegam os alunos na comunidade A, B, C, D, Ribeirinha, e levam até a comunidade F, que tem a escola. Esse trajeto leva de 1 hora até 8 horas para chegar na escola. Tem criança que sai 5 horas da manhã para chegar meio-dia na escola, almoça e começa a aula. Pensando nisso, por que não aproveitar esse tempo que está tendo no barco escolar, que tem aluno, tem professor, tem um espaço ali para a gente fazer uma prática? Por que eu não posso levar a educação nesse tempo? Essa é a ideia, tá? Levar a educação no traslado, transporte escolar, até lá a comunidade. Primeira coisa,
Qual é o espaço de inovação? Não é uma sala de aula, não é uma universidade, não é um centro, não é uma escola, é o barco escolar. E aí eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez no piloto lá para mostrar. Eu já tenho o professor e aluno ali. Eu tenho o conhecimento, eu tenho a aprendizagem. É possível fazer isso. E eu posso levar conteúdos que não dependem da conectividade que é a internet. Oi? Pode passar para mim? Tá, enquanto não passa, eu vou mostrar para vocês o piloto que a gente fez ano passado. E aí, a gente mostra que é possível fazer. A gente adaptou um piloto, os alunos testaram. Conseguiu aí? Pode passar direto aí? Hã? Não tá passando não? Atualiza aí que travou aí. E aí o que acontece? A gente fez um piloto em Manacapuru. A gente pegou um barco escolar. A gente levou equipamento. Levamos cultura make. Então, essa é a ideia, ETI. ETI, eu fiz questão de colocar esse nome até para valorizar a pronúncia indígena, mas não tem nada de indígena. Ele é só uma abreviatura, uma sigla. Estrutura Tecnológica Itinerante de Aprendizagem Inovadora, ETI. Quando eu falei lá em Brasília, eles falaram, o que significa isso, Renier? Indígena. Não é uma palavra indígena. Foi proposital. E aí a solução é essa. Translado do barco escolar, aproveitar a rotina diária, levar a educação inovadora itinerante do espaço inovador, soluções digitais offline e muita metodologia. Porque às vezes as pessoas estão muito assim, eu quero robótica, eu quero informática, eu quero lousa digital, tablet, mas esquece que a metodologia é mais importante numa aula, numa educação. Essa foi a comunidade que a gente fez o teste. Olha a realidade de lá, tá? O aluno tem que sair daqui para ir para a escola. Esse foi o barco que nós pegamos, um barco real que leva aluno para as escolas. Ele é um barco comercial que a prefeitura contrata para levar aluno. E aí a gente pegou o barco, fizemos uma mesa. Essa foto no meio é como o barco estava. Aqui a gente adaptou uma mesa. Levamos um computador, impressora e uma TV. Levamos vários materiais de educação criativa, mão na massa. Aqui já o nosso professor foi até lá na comunidade capacitar o professor, porque só dá certo se a gente criar multiplicadores. Não adianta eu levar um especialista da área make para lá, ele vai e volta e o conhecimento volta, não fica lá. Então nós temos que capacitar os professores locais, os professores ribeirinhos que viajam com os alunos. Então ele está recebendo uma capacitação de uma metodologia chamada Papercraft, que é basicamente fazer robótica com papel, fazer criatividade com papel. E aí papel faz todo sentido, porque não tem eletricidade, não tem negócio de internet, é só papel e cola e tesoura. Você pode fazer muita coisa. Aqui os professores entregando já o projeto final, saindo do papel. E aqui os alunos já praticando. Porque qual é a metodologia? O professor recebe a capacitação no sábado, na segunda ele já está praticando com os alunos até sexta-feira. E os alunos, durante o translado já está praticando. Não usou o tempo de aula, tá? E olha os trabalhos dos alunos. Um aluno mais criativo que o outro. Isso em uma semana de treinamento, de capacitação. Então, para resumir, os benefícios da ideia: tempo, aproveitamento. Eu não estou pagando um tripulante, eu não estou pagando mais diesel, não está tendo nenhum custo para a prefeitura. Eu não estou contratando o professor, já está tudo lá. A gente já está aproveitando os elementos. Economia e espaço. Alguns pontos positivos: aproveitamento do tempo, interesse dos alunos e professores, gera economia para o município, para o setor público. Pontos a melhorar: o barco fica muito instável, ou seja, a gente está procurando investimento
para fazer um barco mesmo, mais pesado, que ele aguente um pouquinho a maré do rio. O som ambiente, o ideal é os alunos terem aqueles microfones. Aqui para vocês, por exemplo, era também para ter um microfone, né? Então, no barco é muito barulho no motor. Então a gente tem que pensar como melhorar isso. E os pontos estratégicos de paradas para a gente fazer as capacitações. O resultado é, alunos estão mais engajados. Antes eles ficavam dormindo, chegavam cansados na escola, já chega animado na escola. Olha, eu criei um robô, eu criei um avião, enfim, ele cria muita coisa. Também tem professores mais motivados, que tá vendo novidade, tá vendo inovação, tá vendo empreendedorismo. Porque além do Papercraft, a gente tem empreendedorismo, robótica, cultura maker. Essa é a equipe que trabalhou no projeto, tá? Professor Herbert Ataíde, professor de Mana Capuro local, trabalhou como coordenador pedagógico. Carlos Júnior, que está por aqui, que é o líder do Make Manaus, palestrante do Make Manaus. Ele que montou o layout, ele que montou a parte técnica. E aqui os 3 professores que ajudaram a relevar esse piloto lá para a comunidade ribeirinha de Atajubinha. Almeida Chaá, que foi o professor de modelismo em papel. Antônio Matoso, instrutor de empreendedorismo digital. Jaqueline Soeiro, instrutora de linguagem computacional. A gente levou isso para eles lá no barco. E aí eu convido a todos, vamos juntos inovar a educação na Amazônia, é possível levar para lá, vamos pensar problema. Às vezes as pessoas não têm ideia, faz uma viagem para o interior do estado, vai surgir muitas ideias para vocês, tá bom? Esse é o projeto ETI, Estrutura Tecnológica Liderante e Aprendizagem Inovadora. O meu contato, quem quiser me acompanhar, meus trabalhos, meu site é renierfreitas.com, lá tem meus projetos, tem minhas redes sociais, tem tudo lá. No Instagram também pode me achar por Renier Freitas. E esse foi o projeto que a gente implementou ano passado, aprovado pela ETI, aprovado pela Universidade da Alemanha. Obrigado pela presença de vocês. Quanto tempo eu tenho? 42? Não é meia hora? Já foi 42. Tenho 42 minutos? Não, mas começou 11h40, que horas tem? Nossa, eu falei bem rápido. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Pode pegar o microfone aí, por favor, para eles aqui? Quem quiser perguntar como foi o projeto, a hora agora para a gente interagir. É o momento de trocar experiências, tá? Vou falar como foi o desafio, como que vocês podem fazer projetos como esses. Estou aqui para ajudar vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão. Pensar junto, tem em alguma comunidade, mão? Oi. trabalhando em rede, conectividade para gerar conexão. Mais que conectar cabos. Bom dia, boa RNP tarde, boa noite. Conecta pessoas. Parabéns pelo projeto. Eu sou professor de informática, de empreendedorismo e viajo muito pelos interiores. E eu sei da dificuldade desses ribeirinhos. E todo mundo fala nesse negócio de internet, né? Todos falam sobre internet. E você fez um brilhante projeto. Parabéns mesmo. Eu não tenho dúvidas que isso aqui pode ir para frente. Mas dependemos de alguém que possa ajudar. Você está precisando de ajuda. Nós estamos precisando, pelo esse projeto aí, de um barco mesmo, que a gente possa levar a educação para o Amazonas todo. Tá? Eu acredito que esse projeto vai crescer muito. Parabéns, eu não tenho pergunta, tá? Porque eu sei da realidade. Eu tive agora em Careiro Castanho, Coari, e tá muito difícil. E parabéns, só tenho a agradecer mesmo, tá? Obrigado, professor Walter, né? Aproveitando a sua pergunta, quem tiver aqui mais uma pergunta pode levantar a mão. As pessoas me perguntam, quanto que tu precisa de recurso financeiro para implantar em todas as comunidades do Amazonas? É uma pergunta complexa. Eu vou explicar por quê. Primeira coisa, depende da logística. Nós estamos falando qual município, quantas comunidades a gente vai percorrer, tem transporte, o diesel, os professores, material, mas a gente consegue fazer. Por exemplo, se tiver algum prefeito aqui do município, eu quero fazer um projeto lá em Anamã, bora fazer? Bora.
Primeira coisa, eu vou ter que mapear as comunidades, o tempo, avaliar custo, aí vai levantando todo esse trabalho. O que tem, qual é o valor maior? Mas assim, o transporte já existe. A prefeitura já paga o transporte, já paga o diesel, já paga o professor. Não vou pagar nada para isso, para o projeto. O que vai custar? Pagar os profissionais que vão lá dar capacitação, né? A gente que vai gerenciar o projeto, coordenar a parte pedagógica, é uma consultoria. E outro custo é material. A gente pode trabalhar com lápis, papel, régua, caneta, podemos trabalhar com robótica, podemos levar computadores, mas aí cada ideia de tecnologia na educação é um valor. Uma coisa é tablet, outra coisa é papel, caneta e cola. Os valores são diferentes. Cada projeto é um projeto. Para quem é gerente de projeto sabe o que é isso, né? Então eu estou aberto à disposição para falar do projeto, mais detalhes. E aí eu posso escrever o projeto a 4 mãos, com quem quer que o projeto chegue lá e com a nossa equipe aqui de trabalho, tá bom? Tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Opa! Bom dia, professor Renier. Me chamo Taiker, né? Sou apaixonado por inovação, engenheiro eletricista. E é perceptível que tem muitas dificuldades aí, financeira, logística. Mas a minha pergunta para a gente trabalhar com a inovação, a gente usa métodos, né? Diante dos métodos que vocês aplicaram para chegar nessa solução, qual foi o maior desafio para chegar na solução e como vocês conseguiram, né, resolver esse problema? Boa pergunta. Quando a gente fala em inovação, até para quebrar esse tabu, né, a inovação é tecnologia. Nem sempre, né? A tecnologia ela tem inovação como a sua essência, mas inovação não é só tecnologia, não é só educação, não é só área de TI. Qualquer área pode ter inovação. Você pode melhorar um processo ou pode criar um novo processo. Mas tem que ter um resultado positivo, para ficar bem claro, tá? O professor perguntou sobre a questão da metodologia. A gente sabe da realidade lá, não tem internet, não tem eletricidade, não tem segurança dos equipamentos, eu não vou colocar lá um notebook lá caro. Então, o que a gente pensou? Vamos levar material de baixo custo. Essa é a primeira situação. Outra situação é materiais que eles têm acesso, de fácil acesso. Toda escola tem material didático. Caneta, lápis, papel, cola. A gente aproveitou essa estrutura. E, principalmente, metodologias ativas. Que é o quê? A gente trouxe o professor para colocar a mão na massa. E o aluno, ele é o protagonista dessa situação, do aprendizado. Então, o aluno começou a fazer. O professor só guiou ele. Ensinou técnicas. E nosso especialista, ele foi todo final de semana em um especialista lá. O projeto ocorreu em um mês de novembro. No primeiro mês foi o especialista de cultura make focado em papercraft. Sábado, a gente deu um treinamento no barco, os professores. Voltamos para Manaus e segunda-feira aquele professor multiplicou lá com os alunos e a gente ficou acompanhando. Como é que tá? E fomos perguntando feedback. WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que funciona muito bem no interior. Comunicação muito boa. Esquece Meet, esquece Zoom, não vai funcionar. O WhatsApp dá para rolar. E aí a gente foi analisando essa métrica. No próximo final de semana a gente falou de empreendedorismo. Empreendedorismo é um comportamento. Empreendedorismo não é montar negócio. É um comportamento, é uma atitude. Todos os professores foram empreendedores ali. Eles fizeram coisas novas. De novo, foi um trabalho voluntário. Ninguém falou assim, olha, você vai ter que fazer isso. A gente convidou quem quer participar de um trabalho voluntário. Um piloto. Não vai receber financeiramente nada por isso. Mas você sempre tem um ganho. No caso deles, ganharam conhecimento. E os alunos deles ficaram com o olho brilhando. E eles querem mais isso, né? Mas como eu expliquei, foi um piloto, foi um trabalho que eu fiz, uma certificação, foi um trabalho acadêmico. Mas eu quero levar isso para frente, né? E eventos como a Campus Party é uma forma de levar isso mais para frente, para as pessoas verem que o projeto existe, tá? Então é isso, professor. Obrigado pela sua pergunta. Olá, bom dia. Eu me chamo Igor Costa, né? Eu também assisti a palestra anterior daqui e eu acho que ela casa exatamente com o que tu tá falando agora, né? A minha pergunta para eles foi
qual seria essa estratégia para levar essa parte de gamificação que eles citaram na palestra anterior, né, para esses interiores, para essas comunidades que tu me mostrou aqui. Então, e agora eu quero aproveitar o gancho, né, eu também trabalho com educação, não sou professor, mas eu trabalho como produtor do centro de mídias, né, e a gente também leva educação para os interiores através do próprio centro de mídias, né, então, que é com as antenas, satélite, essas coisas assim. Então, eu até anotei aqui, né, que para que todo esse processo de gamificação, de inovação dentro da sala de aula, ela tem que começar com o professor, né, fazendo um processo de gestão dentro da sala de aula, né? Então, assim, você tem que inovar primeiro o pensamento do professor, né, tu tem que saber de gestão, tu tem que saber de como tu vai inovar e tu vai chamar a atenção do aluno, mesmo não tendo internet, mesmo não tendo tecnologia, mesmo não tendo computador, né? Então, assim, eu queria saber, vocês também fazem esse treinamento com o professor, né, que acabou de falar um pouquinho, né, porque é interessante saber que às vezes muitos professores eles ficam ali na mesma, né, pô, só vou receber o meu salário, o aluno vai aprender o que ele tem que aprender, né, e não avança, não sobe um degrau, né, que é o degrau da inovação, que é o degrau e eu não estou falando de inovação de tecnologia, estou falando de inovação com novos conhecimentos, né, então assim, existe esse processo de treinamento para professores dos interiores mesmo, vocês fazem? Boa pergunta, e assim, uma curiosidade, né? Eu fui gerente 5 anos lá do Centro de Mídia, de Soluções Tecnológicas, eu montei aquela parte dos estúdios, então conheço bem essa estrutura. O Centro de Mídia, como ele falou, é um projeto que leva a aula via satélite para mais de 2.000 salas de aula espalhadas no Amazonas inteiro, mas é um projeto de investimento alto, né? São cerca de 40 milhões por ano. Esse projeto, eu tenho a tabela de custo. Eu gastei R$200. Mas assim, aproveitando a situação, o que você falou é uma coisa que a gente chama de mindset ou mudança de cultura. Para acontecer isso, não é só capacitação. Capacitação, ele é um pilar. Mas você tem que mostrar para o professor o resultado que vai dar nisso. Tem muitos professores que fazem capacitação, não sabem para quê. E outra coisa, você capacita, não chega no aluno. E o professor esquece e começa de novo outra capacitação. A nossa metodologia foi sábado treinamento, capacitação com o professor. Na segunda-feira, 2 dias depois, ele já estava colocando com o aluno. Então ele incorporou isso. E aí quando a gente mostrou o resultado para ele absorveu o conhecimento e falou assim, poxa, é isso que eu quero. Então assim, o setor público tem um desafio muito grande. Por quê? É muita gente, é muito investimento para capacitação. As políticas públicas, infelizmente, elas mudam muito. Sai o gestor, para. Por exemplo, esse trabalho aqui é o trabalho que eu quero escrever no mestrado de política pública. Política pública é para ficar, independência do gestor. O Centro de Mídias hoje é uma política pública do governo do estado do Amazonas. Muda secretário, muda diretor de Centro de Mídia, continua o projeto. É um programa hoje. Não é mais um projeto. Eu não estou num trabalho acadêmico. Quero transformar num projeto, quero transformar numa startup e depois, lá na frente, apresentar para alguém que transforma isso em uma política pública. O Senai tem um projeto chamado Samaúma, que é um barco-escola, todo equipado com cabeleireiro, com tesouraria, enfim, manicure, todos os trabalhos de qualificação profissional, mas é um valor alto. E o trabalho deles é diferente do que eu estou pensando. Aqui eu estou aproveitando uma carona, lá não. É um barco exclusivo para capacitação. Ele vai, para numa comunidade, fica lá 1 semana, 2 semanas, depois ele sai, vai outra. Então ele vai lá e volta daqui a 3 meses. Por que esse trabalho aqui eu acho que dá muito certo? Os barcos já tem escolar. Tá lá. O aluno tá lá, o professor tá lá. Tá tudo lá. É só mudar a metodologia, é mudança. Ah, eu queria colocar as Starlinks em todos os barcos? Queria. Mas aí algum secretário de educação, RNE, eu tenho um investimento para fazer. Bora botar Starlink nesse teu projeto? Opa! Aí eu consigo transmitir o centro de mídia do barco. Consigo colocar YouTube, Edu, consigo colocar Khan Academy, consigo colocar Microsoft. Aí eu vou trazer coisa lá da ponta. Que eu tenho essas certificações. Só que eu sei a realidade. Eu não vou levar tudo isso se não funciona.
A inovação é boa quando ela funciona. Isso é fato. Ah, eu vou levar a realidade aumentada, virtual. Se não funcionar, já era. Pessoal, acabou minha palestra. Obrigado pelas perguntas. Tamo junto. Me sigam nas redes sociais. Eu espero que esse projeto vire uma realidade, que esteja funcionando, tá? E que dê tudo certo aí. Obrigado. Continua com a Campus Party. Um abraço.